Gente, eu tinha parado naquela parte que eu tava tirando queijo. Não estou tirando, tá? Isso aqui é a parte 2. Mas essa receita, tá, gente? Que é uma delícia. A gente tira. Vocês já viram, gente? Aquela moça que coloca com ele uns padeiros, não sei. Cozinhando na frente fica assim. Olha essa receita que eu inventei e eu só me apaixonei. Tira, tá? Eu até tentei fazer uma assim, só que eu não consigo. Eu já tentei, né? É uma delícia. Beijo. Deixa eu dar uma mordida só pra vocês verem. Até crocância, ó. Tá vendo? Tchau. Deixa até o próximo vídeo.